Oh, queridos, que coisa boa. Você pode acender as luzes, Alexandre? Que coisa boa é pertencer ao Senhor Jesus, amém? É poder estar diante de Deus, confiante de que Jesus pagou o preço, amém? Estar em um culto não se limita a uma agenda de uma programação. Vir a um culto não se limita a um marketing bem feito. E foi bem legal, não foi não? A galera se esmerou, fizeram um negócio assim, mega power, bom demais, bonito. Augusto aqui, o artista, foi bom demais, e os meninos fizeram chamada e tudo que podiam fazer. Mas, irmãos, estar num culto é se reunir para celebrar, adorar, aprender, ouvir aquele que é tudo para nós. Amém? E eu queria que você não ficasse preso a uma condenação, a coisas que estão circundando em sua mente. Seja simples com o seu coração. Se abra para ouvir de Deus hoje. Amém? Tem jovem aqui? Aleluia. A gente está transmitindo pelo YouTube hoje. Que coisa boa. E eu tenho coisas boas para compartilhar da parte do Senhor. Amém? Muitas coisas boas para compartilhar da parte do Senhor, para tocar no teu coração. Glória a Deus por isso. Tem gente visitando a gente pela primeira vez hoje? Você nunca veio aqui nessa igreja, é sua primeira vez hoje? Oh, que legal, que bênção. No final a gente vai te acolher melhor, estarmos mais perto de você, tá bom? Glória a Deus por isso. Primeiro culto de jovens do ano, irmãos. Oh, glória a Deus. Nós não vamos ficar parados vivendo de lembranças de como foram os cultos do ano passado, dos anos anteriores, mas nós não vamos nos lamentar pelo que vivemos ou pelo que deixamos de viver, mas a gente vai apontar para o presente, para o que a gente está vivendo hoje, para o futuro, amém? Porque o Senhor tem para nós, irmãos, abundante vida. Ele tem coisas para mover em nosso meio. Nós estamos debaixo de um mandato de Deus, de algo que Ele selou para nós esse ano. É um ano de mais em menos, irmãos. Então nós vamos viver o melhor ano da nossa vida até então. Tudo bem que quando chegar em 2027, eu creio mesmo que Deus, Ele não se limita, Ele é uma fonte renovável, Ele tem recursos inesgotáveis, Ele é pleno em todo o poder, Ele tem capacidade de superar cada vez mais. Mas, queridos, eu estou apegado na minha vida, na minha casa, na minha família. É ano de mais em menos, assim como é na nossa igreja, amém? É ano, irmão, de vivermos as coisas extraordinárias que o Senhor tem para provocar em nós, amém? Provérbios 23:18 há um texto muito bom que dá uma resposta para quando a gente se treme em relação ao futuro. Ele diz assim, que certamente haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Amém? Olhe para o vizinho, para a sua pessoa que está do seu lado, diga, ei, certamente haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Oh, glória a Deus. Oh, irmãos, alguém já ouviu a expressão, a carne é fraca? Não, ninguém ouviu, vocês andam em outro... Vou perguntar, alguém já ouviu a expressão, mas a carne é fraca? Já, Tainara não ouviu, mas todo mundo... Você já deve ter ouvido a expressão, a carne é fraca. E eu quero de fato falar hoje sobre forças e fraquezas. Amém? Eu quero falar sobre isso. Sabe, tem uma matriz no mundo da administração de empresas, nessa área do conhecimento, que é a matriz de SWOT, ou em português é a matriz fofa. Olha para essa pessoa fofa que está do seu lado. Diz, fofo, né? Não diz, olhe bem para quem você vai falar, tá? De repente você olha para ele e diz, aí não vai dar certo, né? Você tem que mudar um pouquinho aí. Mas você pode olhar para sua esposa ou sua namorada que está aí e dizer, fofa. Amém? Talvez pegue mal, né? Ela se acha, você está me chamando de gorda? Mas há uma matriz, né? Fofa é um anagrama de forças, oportunidades, FO, e fraquezas e ameaça, FA. Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, fofa. Eu quero dar um fundamento sobre isso,
mas é uma ferramenta de planejamento estratégico que analisa em um ambiente organizacional as forças e oportunidades que uma empresa tem e as fraquezas e ameaças no cenário de um negócio, de um projeto, mas se aplica à nossa vida pessoal também, ajudando na tomada de decisões, no rumo que a organização vai tomar. Ela analisa o que é que a gente tem de força, que vai gerar uma oportunidade, o que é que tem de fraqueza, que vai gerar que representa uma ameaça. Amém? As forças e fraquezas, elas são no ambiente externo. As oportunidades e ameaças são os aspectos externos. Amém? E na nossa caminhada de fé, nós temos forças e fraquezas internas. Você já percebeu isso na sua vida? Amém? Nós temos forças e fraquezas internas. E as forças e fraquezas internas, elas vão determinar se a gente vai aproveitar oportunidades ou se a gente vai se render às ameaças. Amém? Nossa força interior, ela sempre vai apontar para oportunidades que vai nos promover avanço na nossa vida. Amém? Do mesmo modo que há uma questão interessante, a gente presta muita atenção às ameaças, às fraquezas. Nós damos muita atenção às nossas fraquezas. E as nossas fraquezas e dar muita atenção àquilo que nós não somos fortes, vai nos deixar vulnerável a ameaças externas. Amém? Estão acompanhando? Vivemos, irmãos, então, dando ênfase ao que nós não temos, ao que nós não podemos, quando a gente deveria enfatizar o que a gente tem e o que a gente pode em Deus. Amém? Vivemos dando ênfase nas nossas fraquezas que vão apontar para a vulnerabilidade a uma ameaça, quando a gente deveria estar focando naquilo que a gente é forte e vai apresentar oportunidades de crescimento para nós. Imagine você se nós estivéssemos gerindo uma empresa e numa análise de SWOT, numa análise fofa de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, só tivesse gente para dizer: a gente é fraco nisso, tem uma ameaça ali. Não, mas alguém se levantaria para dizer: não, mas tem uma força aqui que vai ser compatível com a oportunidade. E a maioria diz: não, mas tem uma fraqueza e uma ameaça ali. Como é que essa empresa vai avançar? Tá comigo? Tá claro para você? A ênfase que se dá à fraqueza vai te deixar mais exposto a uma estagnação por causa das ameaças. Então é sobre exaltar o poder de Deus que opera em nós. Amém? Que está dentro de nós. E não exaltar o impulso da nossa carne ou da nossa vulnerabilidade carnal, das nossas fraquezas, daquilo que se diz que a carne é fraca. Eu vou concordar, a carne ela deve ser fraca mesmo, amém? Porque o espírito é que deve ser forte. Amém. E se você se dedicar às coisas do espírito, não haverá de cumprir a concupiscência da carne. Então, as pessoas dizem que a carne é fraca, no sentido de dizer: não, mas a carne é fraca, eu cedi àquela situação, quando na verdade a carne deveria ser fraca para não determinar o nosso comportamento. Amém? Você está aqui ou já foi para casa? Ministrar para jovens é uma bênção, porque eles têm a força. Então eles são animados, amém? Eles são empolgados com a palavra. Eles não estão assim: pastor, mas eles estão lá. Aí, ó, já pegou a unção do riso. Amém? De fato, irmãos, nós temos a força. Ele daqui a pouco, pega o microfone, por favor, ele vem cantar a música do He-Man. Quem sabe a música do He-Man toda aqui? Eu tenho a força. Não, essa é do He-Man. Unidos venceremos. Você sabe, né? Não é do He-Man não, né? Alexandre sabe. Não é do He-Man não, né? De quem é essa música? Eu tenho a força. Olha, ele sabe, o William sabe. Pega aí, amigo. Olha, ele sabe. Ele sabe, cara.
Mas nós temos a força. Alguém já assistiu Star Wars aqui? Já mesmo. Quem não assistiu Star Wars? Alguém da escola, pastor, você assistiu Star Wars? Assisti. Você ainda vai olhar para o seu vizinho agora e diga, que a força esteja com você. Amém. Sabe, irmão, nós temos a força. E os jovens, as pessoas que têm pouca idade, eles não são o problema da igreja. Eles não são a bicheira da igreja. Eles não são o pé quebrado da igreja, não. Jovem é a força da igreja. Eu estou falando que você é a força da igreja. Amém? Você é a força da igreja. Vocês são uma resposta de Deus para a igreja do Senhor, para essa geração. 1 João 2,14 diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Vocês têm uma força porque a palavra está em vós, e já triunfaram sobre o diabo. Amém? Cadê o texto? Está aqui. Vou dar uma chance de novo. 1 João 2,14. Você pode aí abrir na sua Bíblia? 1 João 2,14. Tudo bem, eles vão abrir a Bíblia aqui. 1 João 2,14. Diz assim: jovem, vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Oh, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos dedicar os nossos melhores dias ao Senhor, o vigor da nossa juventude, para marcar uma geração, porque a gente é forte. A palavra de Deus habita em nós, e o diabo não vai nos derrotar. Amém? Nós temos a força. Jovem, irmãos, forte, ele tem esse negócio de caminhar mais uma milha. Por exemplo, o seu líder diz: galera, vamos juntar as cadeiras e tal. Você caminha mais uma milha. Você junta a cadeira, ainda passa pano, deixa tudo organizado. Amém? Pessoal, a gente vai chegar mais cedo, tipo 4 horas da tarde, para a gente se reunir para arrumar. 3:30 da tarde você já está ali na porta. 1 milha a mais. Amém? Você é forte. A Bíblia diz que você é forte. Amém? Eu estava numa reunião mais cedo com alguns jovens, e a grande questão é que nós temos, por vezes, jovens com a mentalidade de sexagenário ou septuagenário. A pessoa tem 25, 18, 30 anos e está assim, ó. Pastor, mas eu estou cansado. Já identificou o personagem? Eu estou cansado. Seu ânimo está quebrado. Você tem uma confissão negativa a respeito da sua disposição. Tem um filme, não sei se é Desafiando Gigantes, que o treinador de futebol americano, ele tem de correr na linha e voltar nas jardas, e tem uma hora que ele venda todo mundo. E os jogadores, eles percorreram uma distância que eles nunca haviam percorrido, vendados, porque eles estavam sem olhar o trajeto. Deixa eu dizer uma coisa: você tem muito mais força por dentro daquilo que você imagina ter, daquilo que você enxerga ter. Você consegue ir além daquilo que você imagina que você pode. Amém? Há um recurso divino, há uma bateria de Deus aí dentro de você, para te impulsionar a ir além. Aí além, irmãos, a estar em uma posição de depressão não pode te colocar numa cama, num quarto, fora de rota. A estar em uma posição em que o diabo não vai roubar a tua alegria. Amém? A estar em uma posição, em uma rigidez de fé e de comunhão com Deus, que promiscuidade não vai te tirar da rota do sucesso. Amém? Mateus 5:41. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. 1 milha a mais.
pode virar um mantra nesse lugar, viu, William? Um mantra, uau. A gente é um povo que caminha 1 milha a mais. Amém? 1 milha a mais. 1 milha a mais. 1 milha a mais não é só no serviço da igreja, é 1 milha a mais no trabalho. Seu chefe pede para fazer alguma coisa, você faz 1 milha a mais. É 1 milha a mais no casamento. Amor, faça isso, eu faço isso e faço aquilo. Amém? Vai lavar os pratos, eu lavo, meu amor, enxugo também. Os casados podem rir, dá glória a Deus. Amém? Aí você está em casa, sua mãe, seu pai pede alguma coisa. Eu faço, meu pai, eu faço, minha mãe ainda faz mais. Amém? 1 milha a mais, porque a gente é jovem, irmãos. A gente tem força. E se cansar? Isaías 40, 28 e 31. Não sabeis e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado. Diga, ele dá força ao cansado. Ô irmão, se você está cansado de se relacionar com Deus, se você está cansado na sua caminhada de fé, a Bíblia diz que ele dá força ao cansado, ele multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Versículo 30, os jovens cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão, mas, entretanto, porém, todavia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se fadigarão, eles caminharão e não se fadigarão, agora não se fadigarão, não se cansarão e não se fadigarão. Aleluia. Amém. Porque, querido, nós não somos apenas jovens. Nós, entendeu? Nós não somos apenas jovens, nós somos jovens empoderados pelo alto. Amém? Todas as nossas fontes estão nele. Todas as nossas fontes estão em Deus. É tão lindo a gente cantar: eu não te troco por nada. Vamos lá. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua. E a melodia é tão boa, né? E a gente vai: a minha alma e nada te oh, irmão, é lindo demais. Eu amo essa canção, mas eu amo andar na realidade dessa canção. Quando o sangue está dando na canela e as crises existenciais vêm, e o momento que a gente se prostra diante dele e diz: eu não te troco por nada. Não há espaço para o pecado na minha vida, não há espaço para desistir. Não há espaço para que uma ira, uma contenda, para que uma antipatia, para que uma fofoca me tire da presença de Deus. Não há espaço para que a minha carne me tire daquilo que Deus quer. Não há espaço para mais nada. Amém. Eu estou fechado com o Senhor. Eu não vou abrir mão daquilo que Ele tem me proposto. Sabe, muitas vezes, irmãos, na verdade, em todo o tempo, o Senhor Jesus, Ele está nos chamando: venha após mim, e siga os meus passos. Eu estou te chamando para uma vida comigo. Eu não estou te chamando apenas para canções ou para um momento. Eu quero um relacionamento verdadeiro, íntimo, fiel, onde não há espaço para mais nada. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tudo isso, irmãos, os recursos que a palavra tem para nos dar, vai nos fazer fortes para impactar uma geração com o poder de Deus,
para influenciar uma cidade, para influenciar uma geração. Eu estava dizendo mais cedo que nós nascemos em um tempo oportuno, em uma época oportuna, com um propósito oportuno e específico, com um propósito específico. Você não nasceu por acaso. Havia mais de 200 milhões de espermatozoides correndo lá. Mas foi você que foi lá e atingiu o óvulo. Eu até citei na reunião que quando nós estávamos orando para engravidar, nós dizíamos: Pai, vai ser maravilhoso, é o espermatozoide certo, no óvulo certo. Não vai ser qualquer pessoa, mas vai vir uma criança cheia de propósito nessa terra. É uma pessoa específica que o Senhor quer plantar nessa geração, para mudar um tempo, para marcar uma história. E você e eu não somos mais na vida um comedor de feijão com farinha, mas você e eu somos pessoas com um propósito definido, que nasceram nesse tempo para marcar uma geração. Você não está crendo muito nisso, não. Eu vou repetir de novo. Você e eu nascemos num tempo como esse para marcar uma geração. Amém. Aleluia. E, querido, nos envolvermos com tudo que o Senhor está fazendo, nos envolvermos com a palavra, no serviço, nos movimentarmos nas coisas de Deus, não é sobre um ativismo, não é sobre um calendário de igreja, amém? Mas é um privilégio, é uma dádiva, é uma bênção servir ao Senhor. É uma posição de... Por que essa arquibancada da geral aí? Essa arquibancada da geral... Não, pessoal, venham para cá, eu estou aqui. Curiosinhos. Você também vem para cá. Rapaz, vocês são muito curiosos, misericórdia. Eu estou lembrando do irmão de Tamima mais novo, sem ser o mais novo. Ele, quando alguém queria falar alguma coisa, ele disse: olha ali, olha ali. Ele pequenininho, aí dava esses pelé na gente, para a gente se distrair e não focar no que não era para ele fazer. Você entendeu, né? Mas voltando, irmãos, não é ativismo, é um privilégio. Amém? E eu creio mesmo que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque de repente você começou esse ano de 2026 cansado, fadigado por causa de erros, com a vida marcada por tropeços de repente, abalado na sua estrutura de fé e na sua motivação para se reunir, para cultuar, ou de seguir a carreira que Deus tem proposto para você. E o Senhor está me usando nessa noite para dizer: reaja, se ampare na palavra. Provérbios 24:10 diz que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu não sei se você compreende o texto, mas se em meio a um cenário de debilidade, de que você se sente de fato desmotivado, você sucumbe a essa fraqueza, você cede a essa fraqueza, amém? A tua força de fato vai ser pequena. Então o que é que você deve fazer? O que está escrito em Joel 3:10: forjai espadas das vossas relhas de arado e de lanças, das vossas podadeiras. Ele manda pegar os instrumentos que tinham ali de trabalho, e ele fala de relhas de arado, de lanças e das podadeiras, de instrumentos agrícolas, de pegar aquilo ali e forjar espadas daquele ferro, amém? Forjai espadas, e diga o fraco: eu sou forte. Aleluia. Amém? Diga ao fraco: eu sou forte. Você não vai ficar: ó céus, ó azar, quantas coisas ruins têm me acontecido, quantos dilemas estão acontecendo. Não! Mas por cima da fraqueza, força. Por cima da fraqueza, força. É sobre botar pressão na pressão. Amém? Por cima da fraqueza, força.
Aleluia. Não enfatize as fraquezas, mas por cima delas aplique força. Se sua fraqueza é reclamar e criticar, sempre está olhando um lado negativo, sempre está reclamando, murmurando, achando ruim tudo, ou sempre está em uma posição de criticar tudo, de julgar, de colocar rótulos e medir tudo que você vê, e se mostrar insatisfeito e disseminar ideias de insatisfação contra tudo que está ao seu redor, você pode substituir essa fraqueza e começar a elogiar e agradecer. Amém? Para de ficar focando, mas eu quero mudar isso. Não, meu irmão, usa a sua boca para elogiar e agradecer. Ah, fulano não está fazendo direito. Rapaz, ainda bem que ele está fazendo. Amém? Você já percebeu que quem mais diz, desdenha e critica é quem mais inerte? O pessoal está ali só de braço cruzado e olhando. Olha. Ali como está errado. Está com tempo, não está com pressa. Está só olhando os defeitos. Mas o Senhor nos chamou para ser uma resposta. Amém? Então substitui as fraquezas por força. Se a sua fraqueza é ser grosseiro, rude, irônico, substitui por gentileza. Ao invés de dizer, que cabelo horrível. Mulher tem esse negócio, né? Um olha para outro, mulher, o que foi que aconteceu com o seu cabelo? Homem também não, pelo amor. Não, às vezes eu olhava para o cabelo de pessoas aqui e eu arrumava apelido para o cabelo. Você teve uma pessoa que chegou aqui com o cabelo do 101 Dálmatas, mas já passou essa fase, ele nasceu de novo. Não se acuse não, cara, fique tranquilo. Então, irmãos, ao invés de ser grosseiro, rude, substitui por gentileza, por reconhecer o que há de bom no outro. Se o seu problema é mentira, comece a falar a verdade. Amém? Para de mentir. Para de mentir. Para de mentir. Para de mentir nos pequenos detalhes. Sofre o dano, fala a verdade. Chama o bicho pelo nome. Fale a verdade. Um cultivo de hábito de mentir vai te levar para um cenário de derrota na sua vida. Pessoas que cultivam a vida numa mentira não prosperam em nada que fizer. Seu casamento vai ser marcado por desconfiança o tempo inteiro. Seu relacionamento de amizade vai ser marcado por desconfiança o tempo inteiro. Mentira tem cheiro, além de perna curta. Por favor, se você encontrar alguém baixinho, não diga, irmão, mentira, porque tem perna curta. Não faça isso, não é bom. Isso é bullying. Aquela pessoa que parece só mentira, como assim? Dá para ter perna curta. Mentira, irmão, não é proveniente de Deus. Não é fruto de alguém que tem, não é evidência de comportamento de alguém que foi tocado pela presença de Deus. Amém? Então, troca uma mentalidade de derrota pelo triunfo da palavra, pelo que ela diz que você pode e pelo que ela diz que você tem. Amém? Jesus, ele fazia isso. Jesus, ele lidava com as pessoas sabendo que elas haviam errado e sabendo das limitações que ela tinha. Mas ele levava elas a enxergar o futuro extraordinário e triunfante que elas tinham nele. Então, quando ele encontrou a mulher samaritana, e há várias teorias sobre o comportamento dela, de fato, o que está explícito na Bíblia é que ela era uma mulher de muitos homens e nenhum deles era o seu marido. Então ela vivia numa promiscuidade, numa vida de prostituição. E Jesus, por uma palavra de sabedoria, um dom profético fluindo na vida dele, ele diz, eu sei da sua vida. E ele manifestou para ela aquelas coisas. Mas Jesus não tratou ela conforme o seu passado.
Ele apontou para o futuro, sobre o que ele era para ela. Ele diz: ei, se você soubesse quem te fala, você saberia que eu tenho uma água viva, que você nunca mais terá sede. Isso fala muito ao nosso coração. Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele quer evidenciar aquilo que há de forte dentro de você, aquilo que há de forte dentro de mim. Amém? Ele quer lapidar a nossa vida ao ponto que a gente se enxergue como Ele nos enxerga. Ele não nos enxerga na perspectiva do que nós achamos que somos, mas Ele nos enxerga na perspectiva do que a palavra dEle diz que nós somos. Amém? Coloque uma ideia nova, uma ideia divina na sua mente. Ideias são coisas muito poderosas. Ideias, elas têm uma capacidade de ramificar muitas coisas na nossa mente. E se nós abrigarmos uma ideia errada, ela vai fazer estruturas e cadeias de raciocínio que vão virar sofismas mentais e vão nos tomar por inteiro e vão orientar a maneira que a gente vive. Então, uma ideia é algo muito poderoso. E a gente precisa perceber a fonte de onde está vindo aquela informação. É de Deus? Tem harmonia com a palavra e com o caráter de Deus? Não. Não é a respeito do pastor, do que ele fala, do que ele prega apenas, mas a respeito daquilo que o Espírito de Deus tem testificado dentro de você, na sua íntima comunhão. É de Deus? É de Deus? Essa ideia de normalizar pecado é de Deus? Não, eu vou viver assim mesmo, porque ninguém sabe da minha vida privada e tal, então eu vou me ajeitando aqui, como se nada tivesse acontecendo. Eu te pergunto, é de Deus? Não é a respeito do meu julgamento, mas a respeito daquilo que o Espírito de Deus que habita dentro de você tem falado ao seu coração, e você tem colocado uma ideia errada na sua mente para abafar a voz do Espírito. Mas Ele tem falado ao seu coração. Amém ou é de mim? Coloca uma ideia divina na sua mente. Amém. Queria que o louvor já pudesse subir. Pastor Kelmer, né? Grande movimentação na congregação, pessoas saindo. Volta. Uma ideia divina, irmãos, pode mudar tudo. Pode mudar o rumo da nossa vida. Como superar as fraquezas? Ah, pastor, mas eu tenho tropeçado em algumas coisas, eu tenho sido vacilante em algumas áreas. Gálatas 5:16. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Veja, a Bíblia não diz para a gente ficar lamente sobre a sua fraqueza, conte da sua fraqueza, fique dizendo: eu sou fraco. Alguém já viu uma galinha de Angola, um guiné? Ele canta assim: tô fraco. Você não nasceu para ser uma galinha de Angola. Você nasceu para ser uma águia. Você nasceu para voos altos. Você não viveu para um nível da fraqueza, mas você está exposto a uma palavra que te fortalece. Você tem a graça de Deus te favorecendo. Você pode se olhar no espelho contra toda circunstância. De repente você precisa acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu percebo no meu coração pessoas desacreditadas de si mesmas, desesperançosas. Você se viu em uma situação que talvez você se olhe e diga: eu não acredito mais em mim. Eu não acredito mais em mim. Mas a palavra do Senhor está te confrontando. Diga o fraco:
forte sou. Mas a palavra do Senhor tem te confrontado. Não viva segundo a concupiscência da carne, orientado por esse universo de coisas, mas andai pelo Espírito. Andar pelo Espírito vai te manter forte e vigoroso espiritualmente. Pastor, como é que eu posso andar pelo Espírito? Tem um negócio assim, uma flutuante, uma vibezinha assim, que vocês Andar pelo Espírito, irmãos, é se colocar na sua prática de vida favorável às coisas espirituais. Fecha essa porta de chave, estou brincando, vem para cá. Favorável às coisas espirituais. Amém? Favorável ao que Deus quer fazer. É sobre reservar o seu tempo de oração, é sobre se dedicar a ler a palavra, a receber mesmo apacentamento, alimento espiritual da parte de Deus, ouvindo ministrações, usando a sua boca para adorar, para clamar a Deus, para confessar a palavra, usar os seus olhos para se encher da palavra, renovar o seu entendimento pela palavra. Isso te favorece andar no Espírito. Amém? Isso vai te manter forte, evidenciando quem você é em Deus. Ao invés de se lamentar do que você não consegue, mergulhe no oceano da graça e do perdão de Deus, no mundo das impossibilidades, onde nada é impossível. Nada é impossível, porque tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Mas o ambiente de andar no Espírito é um ambiente da fé, em que você acorda de manhã e você diz: Deus tem para mim o que nada nem ninguém pode me dar. Então, para além dos meus dilemas, eu quero me entregar ao Senhor. E você amanhece o dia, Senhor, eu de fato tenho essas questões aqui. Você expõe para Ele, mas você diz: Tu és a minha força, pelo que eu não temerei. A Tua ajuda para mim é tudo. E Senhor, eu te peço que trate comigo, me ajuda. Irmão, Ele não vai reter o que Ele tem para te entregar, o socorro que Ele tem para te tocar. Amém? O que impede muitas vezes de nós obtermos graça e socorro do Senhor é a dureza do coração. Você já teve alguma rusga com alguém que você disse: eu sei que eu estou errado, mas não quero falar com ele não? Já viu em algum filme, em alguma literatura por aí isso? Não, eu sei que não está certo, mas não quero conversa. Muitas vezes a gente sabe que está errado, mas a gente não quer ter uma conversa com Deus. A gente não quer deixar que Ele trate o nosso coração. Isso é soberba. Isso é altivez de espírito. Por mais mansinho e angelical que você seja, aquela coisinha assim, fofa, há uma raiz de soberba no coração, que não quer abrir mão do orgulho, que quer continuar sentando no trono da própria vida. Porque eu não sei se você já percebeu, mas quando você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aqui é sua vida, e você estava bem assim, sentado nela, dirigindo a sua própria vida. Mas um dia você fez isso, levantou do comando e disse: Jesus, Tu és Senhor, a direção é Tua, você governa, e eu agora vou Te seguir. E por vezes você tem dito: ô Jesus, vai dar uma volta, e você quer reassumir o controle. Mas Ele é a direção certa,
Ele é o plano melhor, Ele nunca chega atrasado. Ele é a melhor direção. Não há nada nem ninguém nesse mundo que possa te tocar como Jesus pode tocar, que possa fazer o que Jesus fez e pode fazer. Como dizia uma pessoa querida, quando ela gosta de algo, ela diz que é o máximo dos máximos. Jesus é o máximo dos máximos. Não há nada que possa substituí-lo. Você pode, querido, arrumar muitas desculpas para se afastar da comunhão e da presença de Deus. E não venha me dizer: ah, pastor, mas é que seu siriguejo. Ah, pastor, mas é porque eu estou chateado e tal e tal. Eu sei, eu também me chateio com você às vezes. Mas nem por isso eu vou deixar de orar por você, de desejar que você cresça e de semear perdão na sua vida. Nós não estamos num ambiente de pessoas perfeitas, mas nós estamos num ambiente de pessoas que crescem. E veja, se envolve com as coisas de Deus. Uma das maneiras de você sufocar essa nota de fraqueza, essa frequência de estou fraco, estou fraco, estou fraco. Uma maneira de você superar isso é se derramando na obra do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado de como agradar o seu marido ou sua mulher, mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. O jovem é forte. E vou te falar, nós precisamos de você. Precisamos mesmo. No culto de jovens, precisamos de você em todas as atividades da igreja. Você é muito importante. Você faz falta. Se envolve com as coisas do Senhor. O tempo está passando. Você acha que ele não vai ficar velho, não? Vai. Olha, Alexandre, como está. Ele já teve a sua idade. Gente, a gente tem a mesma idade. Ele é um pouquinho mais velho, né? Olha ele ali, tá vendo? O tempo passa, gente. O tempo passa. Nós não ficaremos na mesma idade para sempre. Aqui não é a terra do nunca. Aqui não tem Peter Pan nem a fada Sininho. É do seu tempo? Ainda está passando isso na TV? Não? Quem nunca ouviu falar em Peter Pan? Ah, já ouviram. A vida é real, o tempo passa. E como eu falava, eu não sei se aqui nesse culto ou na reunião de certeza, eu não sei se eu repeti aqui, há um prazo de validade para que as pessoas e esse mundo desfrutem daquilo que nós podemos dar a ela da parte do Senhor. Amém? Não fica a parte do que Deus quer fazer, seja intenso no Senhor. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.